Olá, amigos. Meu nome é Everton Henrique Gonçalves Cardoso, sou professor de Geografia e agora nós faremos com vocês uma aula bastante interessante, abordando dois conceitos muito cobrados em concursos, no próprio Enem e em vestibulares relacionados à geografia, que é o conceito de geopolítica, o conceito de ordens mundiais e também o conceito de globalização. Vamos entender quais são as ideias fundamentais que norteiam a definição de cada um desses conceitos. Inclusive, o próprio título da aula já apresenta os conceitos para vocês, que é a ideia da nova ordem mundial. Falaremos um pouquinho, portanto, do que é a chamada ordem mundial para entender o que é a nova ordem mundial, o chamado espaço geopolítico e também a globalização. Trabalharemos, então, conceitos referentes a essas três grandes ideias fundamentais dentro da geografia. O primeiro conceito que eu vou abordar com vocês é um conceito bem interessante, um conceito que se refere às disputas de poder, às forças que se combinam dentro do território mundial para definir uma série de questões políticas, sociais, econômicas e ambientais, que são as chamadas ordens mundiais. Quando você ouve falar a palavra ordem, o que vem à sua cabeça? Eu tenho certeza que quando você remete à ideia do conceito de ordem, você imagina um conjunto de coisas alinhadas, um conjunto de coisas sistematizadas, determinadas funções e organizações que remetem a um determinado objetivo. Isso seria a ordem, a maneira como algo está organizado. No caso aqui, nós estamos falando sim exatamente da maneira como algo está organizado. E o que é esse algo? Este algo é o poder. Como está organizado o poder na atualidade? E principalmente, será que esta organização de poder atual que observamos nos dias atuais é a mesma organização de poder que nós tivemos em décadas anteriores? Já adianto para vocês que a resposta é não. E nós entenderemos, inclusive, as evoluções ligadas a esta ordem mundial ou a estas ordens mundiais, entendendo a velha ordem para posteriormente compreender o que nós chamamos de nova ordem mundial. Então nós temos aqui no slide, que eu gostaria de inclusive cortar para o slide com vocês, a definição do que seria a chamada ordem mundial. E aí a definição ela é muito simples e traz o seguinte: as ordens mundiais estão relacionadas ao desenho do equilíbrio internacional de poder, envolvendo as grandes potências do planeta e suas respectivas áreas de influência. E isso envolve disputas diplomáticas, comerciais, culturais, políticas entre os países. Notem, portanto, que quando nós falamos da ideia de ordem mundial, nós estamos falando de um desenho, ou seja, a maneira como o equilíbrio internacional de poder está distribuído. Obviamente, entre quem? Entre as grandes potências do planeta, mostrando as suas áreas de influência. Naturalmente, para desempenhar sobre essas áreas, pitacos, definições, posicionamentos sobre questões diplomáticas, comerciais, culturais, políticas entre os países envolvidos. Voltando aqui à nossa discussão, você percebe então muito claro o que é a chamada ordem mundial. O mundo ele tem um desenho geopolítico. O que significa esse desenho geopolítico? Você tem, obviamente, em determinados momentos da história, países diferentes com maior ou menor influência sobre as grandes decisões que afetam a humanidade. Se você remeter, por exemplo, ao período colonial, eu tenho certeza que você vai lembrar de potências como Portugal e Espanha, posteriormente a Inglaterra, sendo uma grande potência mundial, sobretudo naquele contexto do surgimento da industrialização, a Alemanha, por vezes, também dividindo forças, e mais recentemente nós temos aquele grande embate entre Estados Unidos e União Soviética, a hoje chegarmos em um novo desenho que nós iremos comentar com vocês. Essa é a ideia de ordem mundial, o desenho geopolítico das forças que moldam e ao mesmo tempo movem o planeta. Forças estas que versam sobre questões estratégicas do planeta. Conforme foi dito ali, disputas diplomáticas, comerciais, políticas, ambientais, entre outras definições. Quando nós passamos por essa ordem mundial, e aí eu vou remeter a um período aí do século anterior, para nós entendermos aquilo que nós chamamos de velha ordem. Então, dentro da Idade Contemporânea, mais precisamente num período chamado de Guerra Fria, aquela guerra compreendida entre 1945 e 1989, nós tivemos um cenário muito interessante
que aborda esta questão da chamada velha ordem mundial. Guardem este termo. Velha ordem mundial é uma ordem bipolar. Guardem mais uma vez essa informação. Velha ordem é uma ordem bipolar. Quando eu trabalho com vocês o conceito da bipolaridade, eu quero mostrar que o desenho de poder, as definições de poder no mundo, acabam sendo divididas em duas partes. Lógico que não é uma divisão homogênea, perfeitinha, mas é uma divisão feita em duas partes. No caso, Estados Unidos e União Soviética, que eram ideologicamente inimigos, né, dentro do chamado período da Guerra Fria, em razão de, inclusive, apresentarem sistemas econômicos antagônicos. No caso, os Estados Unidos sendo capitalista e a União Soviética sendo socialista. O próprio slide traz um pouco, de maneira resumida, desta definição do que nós entendemos enquanto planeta. Gostaria de cortar aqui para o slide para vocês, para que vocês possam perceber que a Guerra Fria nada mais foi do que um grande conflito político, ideológico e militar entre as duas grandes potências do pós-Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos representando o capitalismo e a União Soviética representando o comunismo/socialismo. O que eu quero dizer para vocês? Vamos aqui recordar um pouquinho lá do final da Segunda Guerra Mundial. Nós tínhamos os aliados lutando contra o chamado eixo. O eixo formado por Itália, Japão e Alemanha. E os aliados? Estados Unidos, França, o Reino Unido como um todo, a própria União Soviética, o Brasil, a Grécia, a Espanha e tantos outros que lutaram ao lado dos aliados. Final da Segunda Guerra Mundial. Vitória dos aliados, derrota desse eixo. Caiu a Itália, depois cai a Alemanha, por último cai o Japão, com as bombas de Hiroshima e Nagasaki, inclusive naquele território. Mas ficou muito evidente o seguinte, será que a guerra acabaria ali? Nós tínhamos União Soviética e Estados Unidos lutando do mesmo lado, porque eles tinham um inimigo em comum, que era o nazismo do Adolf Hitler. Com a passagem disso, criou-se uma instabilidade muito grande. Será que duas potências gigantes como são, com sistemas político-econômicos antagônicos, conseguirão conviver em harmonia dentro desse espaço? Obviamente que não. E muitos problemas ideológicos passaram a surgir, dando origem a este período que convencionou-se chamar de Guerra Fria. Um mundo, portanto, bipolar, com influências tanto do capitalismo estadunidense como do socialismo da União Soviética, gerando um cenário de muita instabilidade política e militar. Mas é óbvio que essa Guerra Fria teve que acabar. Inclusive, ali no próprio slide, nós colocamos para vocês que essa Guerra Fria termina no ano de 1989, entre outros aspectos, com a queda do Muro de Berlim e, posteriormente, a reunificação da Alemanha. Mais tarde, um pouco, em 1991, com o fim da União Soviética. E esse mundo? Como que esse mundo fica? Ele vira um mundo, se não mais bipolar, porque um dos pontos desses polos acabaram caindo, né? A União Soviética acabou caindo. Será que este mundo passa a ser um mundo unipolar, com a existência de um único polo? Na verdade, não. Nós vamos entender, então, aqui ainda eu estou mostrando este mundo bipolar que eu mostrei para vocês. Vocês podem perceber aqui, ó, na cor cinza nós temos um mundo principalmente capitalista, né? A Europa, sobretudo na sua porção ocidental, Estados Unidos, Canadá, além do próprio Japão e da Austrália. O verdinho, o chamado mundo socialista, que pega as áreas aqui, sobretudo da Europa Oriental, a grande União Soviética, além da China e além de algumas outras áreas satélites à União Soviética. A periferia do mundo, América Latina como um todo, grande parte da África, grande parte do Oriente Médio, grande parte da chamada Ásia de Monções, enfim, esta a divisão estratégica de poder. E aqui os dois grandes centros políticos do planeta. Os Estados Unidos como centro do bloco capitalista, do grande grupo capitalista, e a União Soviética como grande centro do chamado grupo socialista. Mas, como vocês sabem, e eu já adiantei para vocês, essa guerra teve um fim. E o fim da Guerra Fria fez com que caísse a chamada ordem bipolar. E o que começa a partir de agora? Começa uma ordem que nós chamamos de ordem multipolar. E como o próprio slide diz, ela é marcada pelo quê? Pelo surgimento de novos centros de tomada de decisão e influência na economia e sociedade mundiais. O que significa dizer isso? Nós temos a existência desse mundo, conforme eu já disse para vocês, tínhamos a existência de um mundo com características tipicamente bipolares. Ou você pertencia ao bloco americano ou você pertencia ao bloco soviético, com algumas exceções aí que acabaram não se posicionando diante da guerra. Mas com o fim da chamada Guerra Fria,
cai este mundo bipolar e tem-se início a um mundo multipolar, com a existência de novas formas de influência, novas fontes de poder. Aliás, esse é um ponto muito interessante que eu gostaria de comentar para vocês. Inclusive, eu vou cortar aqui para a nossa câmera de número 2 para que nós possamos conversar de uma maneira um pouco mais próxima. Dentro do chamado mundo bipolar, a grande questão que determinava quais eram as grandes formas de poder dentro do planeta eram as questões militares. Uma das maiores provas que nós podemos ter disso é que ao longo da chamada Guerra Fria, um dos conflitos mais específicos existentes dentro dessa guerra foi a chamada corrida armamentista. Os países adotavam várias medidas para acumular armas, desenvolver armas novas. Teve uma expansão, um boom gigantesco da produção de armas nucleares, por exemplo, que serviu inclusive para intimidar o seu inimigo, para mostrar que você estava preparado para a existência de um conflito que era iminente dentro daquele período. Hoje eu pergunto para vocês, cortando aqui para a câmera de número 1, será que o mesmo critério se usa hoje para definir quais são as forças? Em hipótese alguma eu estou dizendo que você ter ou não ter armas acaba influenciando na sua participação geopolítica, porque sem sombra de dúvidas isso ocorre. Uma das maiores provas disso é a Rússia, que ela nos dias de hoje, apesar de não ser uma das grandes economias do planeta, ela faz parte do membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, ela toma decisões dentro do G8, porque obviamente ela é a grande herdeira das armas da União Soviética. Mas será que hoje ter armas fortes é uma condição sine qua non para que você seja efetivamente uma potência econômica mundial e tomadora de decisões nesse cenário econômico? Obviamente que não. No mundo bipolar, a essência estava em produzir armas. No mundo multipolar, a essência está na sua força econômica, na sua força tecnológica. Isso faz com que você se posicione de maneira diferenciada no grande jogo de forças que é a chamada ordem ou as ordens mundiais. E aí, inclusive, essa figura aqui é uma figura campeã de ser observada em concursos públicos, no próprio Enem, nos vestibulares, que elas abordam informações relativas aos polos de influência que surgiram na década de 90, a partir do fim do mundo bipolar e a construção e a consolidação do chamado mundo multipolar. Você percebe, por exemplo, aqui uma grande área de influência dos Estados Unidos, uma grande área de influência do Japão e uma grande área de influência da Alemanha. 3 grandes polos de poder. E aqui também fica muito evidente a existência de uma diferença entre o chamado norte do planeta e o chamado sul do planeta. Um norte, em tese, mais rico e um sul um pouco mais pobre. Notem que nós não levamos norte e sul ao pé da letra do ponto de vista geográfico, porque primeiro, inclusive, se essa definição fosse ao pé da letra, nós teríamos que considerar a linha do Equador como divisão entre norte e sul, e não esta linha preta que faz essa divisão. E outra, né? Inclusive, até mesmo assim, a Oceania, sobretudo Nova Zelândia e Austrália, acabam sendo entendidas enquanto áreas do norte e não enquanto áreas do sul. Portanto, essa é uma definição muito mais geopolítica do que especificamente e literalmente geográfica. E aí nós chegamos a esta nova ideia. Bom, falamos em um mundo multipolar, um mundo pautado, portanto, por novos grandes centros de influência. Não mais aquela ideia de Estados Unidos e União Soviética, mas outros pontos. Que pontos seriam esses, professor? Podemos citar a Alemanha como um grande centro do mundo multipolar, os Estados Unidos, obviamente, como o principal centro do mundo multipolar, a existência também do próprio Japão, o crescimento de países com características emergentes, que é uma situação que eu vou comentar com vocês logo na sequência, blocos econômicos, quer dizer, organizações supranacionais, são vários centros de tomada de decisão que acabam versando sobre questões importantes, culturais, ambientais, políticas, econômicas, sociais do nosso planeta. Por isso nós consolidamos essa ideia muito evidente de um mundo cada vez mais multipolarizado, com vários centros de tomada de decisão, apesar de reconhecermos a existência de um certo protagonismo dos Estados Unidos enquanto grande potência mundial, 15 trilhões de dólares em PIB, quer dizer, é um lugar extremamente importante mesmo. Bom, falando um pouco sobre um outro conceito de geopolítica que é extremamente importante, nós vamos comentar agora sobre o que nós convencionamos chamar de divisão internacional do trabalho. O que vem a ser uma divisão internacional do trabalho? Gostaria de tentar dar um exemplo simples aqui, para que vocês possam entender. Cortando aqui para a nossa câmera de número 2. Imaginem dentro de uma padaria.
Dentro de uma padaria, será que acontece uma divisão do trabalho? Sem sombra de dúvidas. Que divisão do trabalho seria essa que acontece dentro de uma atividade de uma padaria, por exemplo? Algumas pessoas são responsáveis por cuidar do caixa, outras cuidam do balcão, outras cuidam de fazer o pão, talvez tenha algum confeiteiro que é específico em fazer doces, talvez exista um chefe de cozinha ali que cuide da elaboração de salgadinhos, provavelmente tem uma pessoa que controle o estoque. Isso, obviamente, dependendo do tamanho do estabelecimento, essa divisão vai sendo mais complexa e envolvendo mais pessoas. Mas notem que existe uma coisa chamada de divisão do trabalho, ou seja, um trabalho dividido entre diferentes pessoas. No mundo, é mais ou menos assim também. Por que é mais ou menos assim? Porque você consegue perceber dentro do cenário geopolítico internacional que alguns países acabam sendo especializados na produção de um determinado item, colaborando para o comércio, para a produção, para a circulação de mercadorias com uma determinada função. Mas do jeito que eu estou colocando para vocês, parece que isso é super harmônico, né? E que esses países se reuniram dentro de uma organização internacional, num grande evento, e passaram a definir: eu vou fazer isso, você vai fazer aquilo, e todos nós vamos ser felizes para sempre. Obviamente que não é assim. A divisão internacional do trabalho é fruto, inclusive, da construção desigual do planeta. Muito desigual, em que determinados países ocuparam posições protagonistas, enquanto outros acabaram sendo coadjuvantes. Por deficiência econômica, por deficiência tecnológica, enfim, N motivos que acabam relegando determinados países a uma posição de segundo plano, enquanto outros se configuram como protagonistas. E quais seriam protagonistas de segundo plano dentro dessa história? Na chamada divisão internacional do trabalho, nós costumamos perceber que alguns países acabam sendo mais vulneráveis ou levados a produzir um determinado tipo de item. Por exemplo, países mais pobres geralmente são agroexportadores ou exportadores de matérias-primas frutos do extrativismo, ou seja, por não ter tanta tecnologia assim, eles acabam sendo relegados à produção de gêneros alimentícios básicos, matérias-primas, minérios, etc., que são comprados por países mais ricos e industrializados, que, como o próprio nome diz, geralmente tem uma tecnologia mais refinada e agregada à sua produção, produzindo, obviamente, gêneros de maior valor agregado, produtos industriais, tecnologias, etc. e tal. Além disso, você tem também toda uma questão de circulação de capital dentro da divisão internacional do trabalho. Países desenvolvidos, os chamados países mais ricos, geralmente eles detêm o capital e fazem investimentos nessas localidades. As localidades mais pobres captam investimentos e, por consequências, pagam juros, pagam parcelas de dívida, remetem lucros, pagam royalties, que são características específicas da circulação de capitais no cenário internacional. Então você percebe dentro desse cenário geopolítico internacional uma divisão muito clara do trabalho, em que alguns se dedicam à produção desses gêneros mais brutos, enquanto outros detêm tecnologias e capitais, gerando, obviamente, um mundo heterogêneo e extremamente desigual. E é isso que eu quero comentar com vocês a partir de agora, dentro da nossa câmera de número 1. O que vem a ser a divisão internacional do trabalho? Cortando para o nosso slide, vamos observar esta definição. É a distribuição da produção econômico-industrial em escala internacional, se devendo ao fato, obviamente, de ser praticamente impossível um país conseguir produzir todas as mercadorias e serviços necessários aos padrões atuais de consumo, carecendo da realização de trocas comerciais entre diferentes áreas do planeta. Lembrando que tudo isso gera, sem sombra de dúvidas, um mundo extremamente desigual. Um mundo extremamente heterogêneo. Essas são características típicas do mundo que nós temos na atualidade. Vamos observar algumas dessas características. Essa figura, essa observação que eu estou fazendo com vocês, eu vou na sequência cortar para o slide, ela mostra uma certa evolução da chamada divisão internacional do trabalho. Aliás, este é um ponto extremamente importante. Seu concurso, seu Enem, seu vestibular adoram esta questão. Observar que em determinados momentos da história a divisão internacional do trabalho foi diferente e que ela passa por um processo evolutivo em que os atores em determinados momentos ocupam posições diferentes dentro da divisão internacional do trabalho. Cortando aqui para o slide, nós poderemos observar momentos diferentes dessa divisão. Por exemplo, quando nós observamos aqui, olha o título inclusive dessa ilustração: Evolução da chamada divisão internacional do trabalho.
E aí vocês podem perceber que ela aborda momentos diferentes. O chamado capitalismo comercial, lá na época das grandes navegações. Aqui nós temos o capitalismo industrial e, posteriormente, o capitalismo financeiro. O industrial na época das grandes revoluções industriais e o financeiro ali na transição para a Segunda Guerra Mundial e posterior à Segunda Guerra Mundial, até chegarmos em características dos dias atuais. Notem como está a divisão. Esse slide permite uma exploração bem detalhada das informações. Quais são os dois grandes grupos que nós observamos aqui? Neste primeiro grupo, lá na época do capitalismo comercial, século XV, XVI, XVII, nós tínhamos as metrópoles, Portugal, Espanha, Inglaterra, França, a própria Holanda, e colônias, como por exemplo o que hoje é o Brasil, a Argentina na época, os Estados Unidos e tudo mais. Estados Unidos é uma colônia de povoamento um pouco diferente, né? Aqui nós estamos falando das chamadas colônias de exploração, apesar dos Estados Unidos na região sul ser uma colônia de exploração. Qual era a característica básica desse sistema colonial, deste colonialismo? As colônias de exploração enviavam para as metrópoles os metais preciosos, as especiarias e também alguns escravos, como por exemplo as colônias no continente africano. E a metrópole mandava o que para a colônia? As chamadas manufaturas, os produtos manufaturados. Você já percebe, portanto, que aqui neste primeiro momento o processo era extremamente desigual. Um vendia produto manufaturado com valor muito mais agregado e esse aqui, produtos básicos, matéria-prima básica, gerando já um desenvolvimento muito desigual entre metrópoles e colônias. Vamos para a fase industrial do capitalismo. Antes de ele se transformar num capitalismo financeiro, ali na fase da primeira revolução, até um pedaço da segunda revolução industrial, ainda existiam colônias de exploração e a consolidação de grandes metrópoles que partiram para a revolução industrial. A colônia mandava o quê? Produto primário, de origem agrícola, mineral e também combustíveis fósseis, por exemplo, o carvão. E a metrópole mandava o quê? Produtos industrializados. Mais uma vez, era uma divisão completamente desigual que gerava um desenvolvimento desigual entre as áreas. Passando para o chamado capitalismo financeiro, nós temos a chamada DIT clássica, a divisão internacional do trabalho clássica, formada pelo quê? Países subdesenvolvidos não industrializados que entram nesse cenário produzindo gêneros agrícolas, minerais e fósseis. E os países desenvolvidos, olha o cifrãozinho, olha a fábrica, questões sintomáticas para a gente definir quais são as características desses países. Produtores de gêneros industrializados, investidor de capitais e realizador de empréstimos, enquanto os países subdesenvolvidos tomam esses empréstimos. Logo, mais uma vez, nós observamos um cenário extremamente desigual, até chegarmos na chamada DIT atual, ou nova divisão internacional do trabalho, típica desse atual estágio da globalização. O país subdesenvolvido que é industrializado, ele faz o quê? Manda aqueles produtos primários, matérias-primas e tudo mais, e também alguns produtos industrializados. Mas esses produtos industrializados são de filiais de empresas que vieram dos países desenvolvidos. Por isso eles pagam juros, royalties, que são os direitos autorais, né, para usar uma determinada tecnologia, e também remetem lucros, enquanto os países desenvolvidos mandam produtos industrializados de tecnologia superior, emprestam dinheiro, fazem investimentos, tanto na produção como em capitais especulativos, e também vendem a sua tecnologia. Mais uma vez, gerando um cenário extremamente desigual. Vamos respirar um pouco aqui depois da exploração desta figura que nos trouxe uma quantidade muito rica de informações. Cortando aqui para a nossa câmera de número 2, eu gostaria que vocês observassem ali no canto da tela o que nós temos. A existência de um mundo desigual, desigual, desigual e desigual. O que significa dizer isso? Quando nós comentamos sobre divisão internacional do trabalho, nós estamos dizendo que áreas do planeta acabaram desempenhando funções diferentes ao longo da história, mas, obviamente, pautadas por uma desigualdade, uma heterogeneidade muito grande, gerando, obviamente, algumas áreas mais ricas e, sem sombra de dúvidas, algumas áreas mais pobres. Isso gera a chamada divisão internacional do trabalho que nós temos atualmente. Notem aquele mundo mais rico e aquele mundo mais pobre que eu mostrei para vocês. Essa aqui, por exemplo, eram as áreas de metrópoles. Vocês podem perceber aqui a Austrália, os Estados Unidos e o Canadá, basicamente colônias de povoamento. Essas áreas, basicamente colônias de exploração, colônias de exploração, colônias de exploração.
Notem que você tem uma visão muito clara do mundo rico e do mundo pobre na atualidade. Os países mais ricos geralmente eram metrópoles ou colônias de povoamento, e os países mais pobres, basicamente colônias de exploração. Então fica, apesar de uma ou outra exceção, muito evidente como toda a evolução histórica contribui para entendermos o mundo geopolítico na atualidade. Essa é uma outra charge que eu gostaria de mostrar para vocês, que ela é muito comum e também aborda esta questão da divisão do trabalho entre países ricos e pobres. Isso aqui foi uma pergunta de vestibular que eu tirei a charge, que eu gostaria inclusive de cortar para o slide para mostrar para vocês. Notem que tem algumas informações bem interessantes dentro dessa figura que abordam as questões ligadas às informações trabalhadas dentro dela. Olhem aqui um pedaço do planeta. Pelo corte dele, como o polo está em cima e a linha do Equador está embaixo, dá para perceber que aqui é o hemisfério norte. Quando você pega esta outra parte, você pode perceber que o polo está embaixo, a linha do Equador está em cima, que nós estamos falando, portanto, do hemisfério sul. Norte rico e sul pobre. Onde que nós podemos concluir que o norte é rico? Olha o que ampara e apoia as características do norte. Indústrias e um homem engravatado. E o sul? Uma pessoa com vestes mais simples e a existência do quê? Petróleo, milho, produtos agrícolas, mostrando a desigualdade. A resposta para uma pergunta, uma interpretação dessa charge, por exemplo, seria óbvia. A existência de um norte diferente de um sul, fruto, obviamente, da divisão internacional do trabalho ao longo da história, que gerou países mais ricos e países mais pobres. Agora eu pergunto para vocês, nos dias de hoje, será que o mundo, na sua complexidade, cabe nessa divisão só de países desenvolvidos e países subdesenvolvidos? Será que não existe nada no meio do caminho? Óbvio que existe. Tanto que hoje, quando nós falamos de DIT, de Divisão Internacional do Trabalho, nós concebemos essa ideia de países desenvolvidos. Vamos listar com vocês aqui algumas características desses países desenvolvidos. São geralmente ex-metrópoles ou colônias de povoamento, são países ricos, geralmente apresentando excelentes indicadores sociais, são produtores de gêneros industrializados de alta tecnologia, fazem investimentos, emprestam dinheiro, recebem juros, recebem royalties, recebem remessas de lucros. Essas são características típicas dos países desenvolvidos. E os subdesenvolvidos, quem são eles? Países pobres, geralmente produtores agrícolas ou de matérias-primas em geral, fruto do extrativismo. São países que dependem tecnologicamente de alguma outra área, países que fazem empréstimos, que recebem investimentos, que importam tecnologias, portanto, pagam juros, pagam parcelas, remetem lucros, pagam royalties. São características típicas desses subdesenvolvidos. Agora, será que só existem esses extremos dentro da realidade geopolítica mundial? Tanto que eu coloco para vocês uma figura aqui que é campeã de questões em concursos Enem e nos vestibulares, que são os membros do BRICS. Esses membros aqui formam um grupo de países no planeta que nós chamamos de emergentes. Aqui eu cito 5 dos principais para vocês. No caso, a Rússia, a Índia, a China, a África do Sul e o Brasil. Na ordem para vocês, Brasil, Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, simbolizando o chamado BRICS, o grupo de grandes países emergentes do planeta. Que junto a eles nós poderíamos colocar também a própria Argentina, apesar de algumas crises atuais, o Chile, o México, entre outros países que se colocam numa condição de emergentes. Países que estão melhorando alguns de seus indicadores sociais e econômicos, apresentando forte crescimento econômico em razão de características inerentes a eles, como crescente mercado consumidor, como um bom local para investimento de outras localidades. Se bem que quando nós analisamos os BRICS no cenário do final de 2014 e 2015, se desanima um pouco, né? Não se tem tanto otimismo, por exemplo, com relação ao Brasil, que está apresentando um crescimento econômico perto de zero, inclusive com projeções para ser menor do que zero ao longo de 2015. Quer dizer, você tem um cenário não tão otimista como em outros momentos, mas não perde essa condição de emergente, um país que apresenta algumas características diferentes da maioria dos pobres. Não dá para colocar, por exemplo, no cenário geopolítico e econômico mundial, o Brasil no mesmo patamar da Bolívia, do Paraguai, do Haiti, do Afeganistão, entre outras áreas. Temos riquezas naturais, somos um grande celeiro mundial, exportadores, buscamos um superávit primário, buscamos superávit na balança comercial, enfim. Somos um país que, apesar de todos os problemas, apresenta-se ainda numa condição muito diferente geopolítica e estratégica do que outros países pobres do planeta.
E aí aqui, meus amigos, nós observaremos um conceito que é extremamente importante dentro da geografia, que é a ideia de geopolítica, numa escala mundial, obviamente, né? Se nós estamos usando a palavra geo aqui, obviamente que isso se remete a uma escala mundial. Eu gostaria de comentar com vocês, quando eu abordei este conceito de geopolítica, na elaboração desta videoaula, eu fiz a escolha desse cubo mágico representando o nosso planeta, para que nós possamos entender um pouco as mensagens subliminares que estão associadas à ideia de geopolítica. Eu, particularmente, sei que devo ser muito diferente de vocês. Muitos de vocês devem ser hábeis o suficiente para montar este cubo mágico rapidamente, mas para mim, esse cubo mágico ele é um bicho de não 7, mas de 200 cabeças. Eu tenho uma dificuldade monstruosa de seguir todos aquelas orientações da internet para montar a cruz, a faixa, tal, e entender este cubo mágico. Talvez mais difícil do que montar o cubo mágico seja entender a geopolítica do nosso planeta. Porque com certeza a nossa geopolítica ela tem um volume, uma quantidade de variáveis muito maior que o próprio cubo mágico, para que nós possamos entender o mundo na sua complexidade como ele se apresenta. Portanto, a geopolítica mundial ela está amparada por um grande conjunto de fatores e variáveis que inclusive mudam ao longo do tempo e influenciam as relações de poder existentes no planeta, conflitos existentes no planeta, tomadas de decisão importantes, protocolos e acordos internacionais, enfim, N situações que versam sobre a realidade atual e de outros momentos e que passam por decisões geopolíticas importantes. Eu montei aqui para vocês um pequeno esquema que eu gostaria de conversar para que nós possamos entender o momento atual que nós vivemos. Nós falamos que vivemos no momento da chamada atual fase da globalização. Globalização. Olha, eu vou falar uma verdade para vocês, meus queridos amigos concurseiros, vestibulandos, também futuros prestadores do Enem. Eu tenho certeza que é muito difícil você observar alguma pergunta de vestibular que aborde temas geográficos e que não tenha pelo menos uma vez citado o conceito de globalização. Ele é um conceito campeão de cair em vestibulares. E aí todas as vezes que eu pergunto para os meus alunos, porque eu também faço aulas em salas convencionais, salas com alunos, aquele espaço físico, o que vem a ser globalização? Globalização, professor, globalização aí dificulta para cá, dificulta para lá. Sabe aquele conceito que se autodefine e é complicado escrever sobre ele? E aí muitos alunos falam, professor, eu tenho uma certa dificuldade de definir o conceito de globalização. Pelo menos para sair daquele feijão com arroz, que globalização é uma integração por conta dos avanços dos meios de comunicação, em que o mundo está conectado, em que o mundo está interligado, e que muitas vezes nós não conseguimos sair dessas definições mais simples do conceito. Eu montei um esqueminha aqui para vocês, um esqueminha conceitual, que vai ajudar vocês a definirem mais adequadamente o conceito de globalização, inclusive trazendo uma certa riqueza de detalhes para que você possa construir um texto, se for necessário, definindo a ideia de globalização, entendendo todas as suas variáveis, as suas contradições e a maneira como ela contribui para a construção desse mundo heterogêneo e complexo no tocante à geopolítica que nós temos atualmente. Bom, então para isso, sem sombra de dúvidas, nós temos, eu apresento para vocês o protagonista deste momento de nossa aula, que é o conceito de globalização. Bom, para que a gente possa entender este conceito, vamos trabalhar com a própria palavrinha. Vocês podem perceber que você tem um isação no final aqui. Esse isação, ele dá uma ideia de processo, ele dá uma ideia de continuidade, algo que está acontecendo em escala global. Então a globalização é quando você percebe que o mundo cada vez mais é visto de maneira global, com as áreas sendo integradas dentro de um conjunto de lógicas que regem o funcionamento deste planeta. Essa é a ideia básica do conceito de globalização. Mas vamos tentar então agora entender mais detalhadamente esta ideia. Globalização pode ser entendida enquanto um grande processo de integração. Quando eu chego para vocês e falo processo de integração, integração remete a você unir mais as áreas do planeta, unir mais as pessoas do planeta. Tanto que, quando eu falo para vocês isso, eu já coloco num segundo momento para vocês que quem integra, integra alguém ou alguma coisa. No caso, nós estamos falando de alguém, pessoas e alguma coisa
especificamente os lugares. Pessoas e lugares que estão envolvidas em lógicas, em atividades comerciais, em processos diferenciados. Portanto, a globalização pode ser entendida enquanto um grande processo de integração. Integração esta que, como eu já disse para vocês, envolve tanto pessoas e como lugares. Agora nós entramos num tema polêmico ligado à globalização. Quando começa a globalização? Meu Deus do céu, qual que é essa definição? Quero até cortar aqui para a câmera 2 para eu chegar mais perto de vocês. Quando começa a globalização? Esse é um conceito complicado que muitos autores que escrevem sobre o tema ainda não chegaram a um consenso específico. Alguns, por exemplo, dizem que a globalização é um processo recente, oriundo aí da década de 70, 80, fruto de gigantescos avanços nos meios de comunicação e transporte. Agora, quando você pega alguns outros escritores, pensadores, pesquisadores, e eu compartilho da opinião deles, eles salientam que a globalização é um processo mais antigo, que data desde a época das grandes navegações. Eu vou dizer para vocês o porquê que eu, na minha concepção geográfica, faço coro junto a esses pesquisadores. Quando você observa o mundo ali no século XIV, século XV, você percebe verdadeiros arquipélagos no planeta. Áreas extremamente isoladas. Por exemplo, eu estou me entendendo enquanto um europeu, né, uma pessoa que veio dessa cultura ocidentalizante. O europeu lá, os ancestrais, eles, entre aspas, aí não sabiam, né? Óbvio que a gente sabe que existem polêmicas por trás disso, mas eles sequer sabiam, por exemplo, da existência de uma América e de milhões de pessoas vivendo na América. Assim como a África era sabida a sua existência, contudo não era integrada aos processos de economia da Europa. A Ásia, alguma coisa ali no Oriente Próximo, mas grande parte da Ásia era pouco integrada à Europa. Quer dizer, cada área, na verdade, acabava tomando decisões como um arquipélago, como pontos que se bastavam dentro dos seus próprios limites. Com as grandes navegações, o que a gente consegue observar? A busca de novas rotas comerciais com as Índias bordeja o litoral africano e integra algumas áreas à economia global, mesmo que de maneira precária. Aumenta a integração entre as áreas das Índias com a Europa. No meio desse processo insere-se a América. O Oriente Próximo já não é mais tão próximo assim, algumas áreas mais distantes vão sendo ocupadas. Então, esses autores, e eu compartilho da opinião deles, entendem que ali foi o primeiro momento que o mundo passa a ter um caráter global, apesar das deficiências de comunicação e transporte existentes na época, se bem que era o melhor que eles poderiam ter para as tecnologias da época, como hoje nós temos o melhor para hoje e que provavelmente será classificado como obsoleto daqui 30, 40, talvez menos, 5, 10 anos, certo? Então, eu particularmente, mas respeito todas as opiniões em contrário, fico com a opinião de que a globalização é um processo que teve início nas grandes navegações, mas inegavelmente não conseguimos dizer que não foi acelerado nos dias atuais. Pelo contrário, é um processo extremamente acelerado nos dias atuais. Quando eu digo que esse processo tem uma aceleração gigantesca nos dias atuais, sem sombra de dúvidas, eu estou falando de grandes avanços. Avanços nos chamados meios de comunicação e também nos chamados meios de transporte. Aliás, quando eu falo desses avanços, tem uma questão bem interessante que eu gosto sempre de comentar com os meus alunos. Uma pequena historiazinha que mostra como os meios de transporte foram importantes para a integração do planeta. Você pegar no século XVII, o contato entre a Inglaterra e os Estados Unidos, as então colônias inglesas, ele era feito basicamente por barcos movidos a vento, certo? As grandes velas. Essas grandes velas costumavam, em média, algumas iam um pouco mais rápido e muitas delas iam muito mais devagar. Em média, um ponto a outro eram comunicados em 4 meses. 4 meses, uma viagem básica com os grandes veleiros entre Europa e Estados Unidos. Século XVIII para o XIX, com o advento dos motores a vapor, inclusive movimentando os barcos, essa viagem foi reduzida de 4 meses para 18 dias, na média mais uma vez. Com o surgimento da aviação comercial e os primeiros aviões tendo autonomia para atravessar o oceano, esta viagem de 18 dias caiu para 18 horas. E atualmente alguns jatinhos particulares fazem essa viagem em 4 horas. Quer dizer, em 4 séculos nós tivemos um transporte que era de 4 meses, sendo feito a partir de agora em 4 horas. Vocês percebem que o avanço dos meios de comunicação e de transporte são importantíssimos para a integração das áreas. Fora os meios de comunicação, inegavelmente a internet ela revoluciona a maneira como as pessoas realizam essas atividades. Eu estou aqui com meu querido amigo Maurício, acompanhando a edição desse vídeo, e
ele é uma pessoa mais experiente do que eu nesses aspectos, trabalha com filmagem há muito tempo. Eu fico imaginando, né, meu querido amigo Maurício, como é que seria o trabalho de filmagem e de uma edição de material há 30 anos atrás, sem o advento da internet, para subir todo esse material para a rede, como nós dizemos. Vocês provavelmente assistindo essa aula por meio de um link em um portal educacional. Você imagina como era muito mais complexo gravar alguma coisa numa fita, postar em um correio, para que chegue em outra localidade. Você tem que ter um aparelho que está necessariamente ligado a uma televisão, coisas grandes, pesadas. E olha, em pouco tempo, você talvez está assistindo essa videoaula no celular. Olhe como as inovações tecnológicas, seja para os meios de transporte, seja para os meios de comunicação, inegavelmente aceleram o processo de globalização. Sem sombra de dúvidas, esses processos são aceleradores de um processo que tem início, segundo as opiniões de vários autores, e como eu disse, compartilho delas, lá na época das grandes navegações. Bom, agora quando nós falamos de globalização, sem sombra de dúvida nós temos que entender que esta globalização envolve diferentes aspectos. Que aspectos são esses? Quais são essas características que consolidam a globalização enquanto um grande processo em escala global e extremamente multidisciplinar? Aspectos econômicos, sociais, políticos, militares, históricos, religiosos, enfim, N aspectos são ligados por meio da globalização. Quando eu chego para vocês e digo isso, eu quero dizer que uma transação econômica hoje é influenciada por essa aldeia global. Uma troca cultural é influenciada por esta aldeia global. Conflitos existentes atualmente, muitos deles derivam desta grande interligação entre as áreas, da facilidade de comunicação, da facilidade de deslocamento. Quer dizer, a globalização ela é um tema multidisciplinar, que envolve diferentes áreas do conhecimento, que observa diferentes características do mundo como um todo. Outra coisa que eu gostaria de colocar para vocês ainda dentro dos processos e aspectos. Eu gosto sempre de comentar com os alunos que a globalização ela envolve tanto aspectos positivos como aspectos negativos. Cortando aqui para a câmera de número 2 com vocês, vamos discutir alguns desses aspectos. Por exemplo, questões positivas ligadas à globalização. É inegável que quando você tem uma maior integração entre as áreas, você é capaz de compartilhar vitórias conquistadas dentro deste mundo geopolítico, como, por exemplo, a propagação da cura de uma doença, a disseminação de tecnologias que vão desde uma nova forma que facilite a comunicação entre as pessoas, até um aplicativo no celular que torne um joguinho mais divertido. Tudo isso pode ser compartilhado por meio da globalização, mas, ao mesmo tempo, esta mesma capacidade de integrar aspectos positivos é a mesma capaz de reproduzir com grande velocidade pontos negativos da globalização, como, por exemplo, crises econômicas, grandes epidemias, conflitos. Quer dizer, são coisas que são potencializadas por meio de um mundo que se mostra e é nítido globalizado. Portanto, os aspectos da globalização, eles acabam sendo inerentes tanto a aspectos positivos como também a aspectos negativos dentro desse chamado processo global. E por último, eu gostaria de comentar com vocês que a globalização é um processo extremamente desigual. Quando eu digo que ela é um processo desigual, eu quero dizer que nem todas as coisas acontecem em todos os lugares e nem todas as coisas acontecem em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso é um ponto crucial e fundamental para que nós possamos entender. A globalização, ela é muitas vezes um processo excludente. O que significa isso? A pessoa que não consegue se integrar dentro de tudo de novo que aparece na globalização, ela acaba ocupando uma posição marginal dentro do processo, uma posição marginalizada, uma posição periférica dentro deste mundo global. E isso fica evidente entre países, entre empresas e entre pessoas. Algumas mais atentas às novas características da globalização, aproveitando as oportunidades que lhes são postas, e outras que sequer têm essas oportunidades e acabam ficando à mercê de todo esse sistema global. Então a globalização produz pessoas diferentes, empresas diferentes, regiões diferentes, países diferentes, forças de poder diferentes. Quer dizer, você cria um cenário extremamente ímpar e heterogêneo a partir das características da globalização. Ok, pessoal? Fizemos este breve esquema que define a palavra globalização. E aqui na sequência, eu trouxe duas pequenas charts, algumas imagens, na verdade, uma sequência de imagens que versam sobre esse tema da globalização, mostrando como ela pode ser cobrada, por exemplo, dentro do seu concurso.
dentro do seu vestibular. Gostaria de cortar aqui para o slide, por gentileza, para que nós possamos observar algumas dessas características. Observem por alguns segundos essa charge, por gentileza. Vocês podem perceber de uma maneira evidente que essa charge ela brinca um pouco com o conceito de globalização, mostrando que este mundo globalizado, que convida várias pessoas a participar, talvez não seja uma festa para todas as pessoas. Olhem aqui a chamada festa da globalização, entrada permitida. E aí você percebe aqui uma criança tipicamente pobre, um operário, uma mulher. Você pode perceber que nós temos alguns alvos de objetificação dentro desse espaço. E uma pessoa aqui com características de líder dizendo: vocês entram pela entrada de serviço, mostrando, portanto, a existência de um mundo completamente desigual por meio da globalização. Essa é uma caricatura, um cartoon, que representa de uma maneira bastante evidente como essa globalização se mostra desigual dentro desse processo. Aqui na sequência tem mais uma imagem típica de concursos, Enem, vestibulares, que abordam esse tema. Eu gostaria mais uma vez de cortar para o slide com vocês. A professora dizendo o seguinte: bem, hoje falaremos sobre as vantagens da globalização. E aí vocês percebem mais uma vez aquele conceito que nós já trabalhamos. O tal do norte, o mundo rico, e apresentado de uma maneira muito mais pejorativa, diminutiva, inclusive, o mundo pobre, o sul. O sul, então, muito menos integrado do que o grande norte dentro deste cenário globalizado. Uma definição muito clara por meio da existência dessa charge. Uma charge simples, mas que pode e permite um debate bastante intenso sobre as características do mundo globalizado, as características desiguais da chamada globalização. E aqui uma imagem muito comum que mostra como que esse mundo extremamente global, gostaria de cortar aqui para o slide com vocês, acaba influenciando a vida das pessoas. Mais uma vez eu gostaria que você fixasse o seu olhar nessa imagem e reparasse quantas dessas imagens eu tenho certeza que você conhece. Você pode ter certeza que muitas dessas imagens são empresas que não pertencem ao território brasileiro, mas, ao mesmo tempo, influenciam de uma maneira intensa a sua vida. Eu tenho certeza que você já teve ou conhece algum amigo que teve um tênis da Adidas, que teve um carro da empresa americana Ford, que teve um equipamento eletrônico da empresa japonesa Sony, que teve, por exemplo, um software de computador da empresa americana Windows, que provavelmente já filmou meu amigo Maurício, que está fazendo essa edição aqui. Eu tenho certeza que ele já deve ter trabalhado em algum momento com equipamento da JVC. Tenho certeza que você conhece alguém que tem um equipamento eletrônico da sul-coreana Samsung. Eu tenho certeza que alguns de vocês já compraram dentro dessa rede de varejo chamada de Carrefour, abasteceram num posto da Shell, compraram algum produto, inclusive em escala industrial, da General Electric, tem um carro da alemã Volkswagen, já fez um seguro com a Allianz, já comprou uma camiseta da Hering, usou um tênis da Nike, poliu o seu carro com um produto da 3M, bebeu uma Pepsi, comeu algum produto da Dr. Oetker, já viu algum caminhão da Scania, já usou um pneu da Pirelli, tomou um iogurte da Batavo ou da Danone, uma farinha láctea da Quaker, uma ferramenta da Bosch, um carro da japonesa Toyota, fez a barba com uma Gillette. Quer dizer, assistiu televisão num canal da CNN, usou um óculos da Ray-Ban, um produto da United Colors of Benetton, um celular da Motorola. Quer dizer, nós temos uma variedade muito grande de produtos que acabam influenciando economicamente, socialmente, culturalmente a vida das pessoas. E essa imagem, ela simboliza como às vezes essas marcas globais, essas empresas globais estão presentes nas nossas vidas. E isso é fruto do quê? Fruto de empresas que aproveitam esse cenário global em busca de mercados consumidores, em busca de vantagens competitivas que permitam a elas se instalarem no planeta, divulgarem a sua marca com mais intensidade, fazerem um pleno uso de ferramentas de marketing para se transformarem em empresas mais conhecidas e com maior capacidade de penetração nos mais longínquos mercados. Essas se mostram como características específicas deste amplo processo chamado de globalização. E como último ponto desta videoaula de hoje, eu gostaria de comentar com vocês esta característica aqui, que são as características inerentes aos chamados blocos econômicos. E aí eu gostaria de cortar aqui para a câmera de número 2 para conversar uma coisa bem interessante com vocês. Quando eu passar a definir blocos econômicos com vocês,
talvez muitos de vocês entrem em dúvida sobre qual é realmente o cenário global que nós temos hoje. Porque o cenário global ele remonta a uma ideia de mundo globalizado, de mundo integrado, sem fronteiras, cada vez sem fronteiras, né, do ponto de vista figurado, cada vez mais fácil de ser integrado. Parece inclusive que as distâncias foram diminuídas, apesar de elas se manterem as mesmas. O que na verdade aconteceu foi um grande avanço nas comunicações e transportes que nos remonta a uma ideia de, entre aspas, diminuição das distâncias. Então este mundo permite cada vez mais uma integração em escala global. E aí em determinados momentos você começa a observar a regionalização de algumas atividades por meio de blocos econômicos. Será que o bloco econômico não seria uma situação, portanto, contraditória em meio ao mundo global? Se o mundo é global, por que regionalizar? E aí os grandes defensores dessa situação econômica dizem que, na verdade, a regionalização ela não prevê que você se isole do mundo como um todo. Pelo contrário, que você consiga se fortalecer regionalmente para conseguir aparecer globalmente de uma maneira mais intensa. Essa talvez seja a grande ideia dos blocos regionais. E é isso que eu vou comentar com vocês a partir de agora, observando aqui na nossa câmera de número 1. Qual é a ideia básica dos blocos econômicos? Os blocos econômicos eles têm um grande objetivo: integrar um determinado grupo de países com vistas a fortalecer esses países junto ao cenário mundial. Agora é óbvio que nem sempre as coisas acontecem assim. Alguns grupos, alguns países dentro de um bloco acabam se sobressaindo, não respeitando determinados tratados. Mas eu vou tentar trabalhar aqui num sentido mais perfeccionista da coisa, para que vocês entendam num primeiro momento qual é a ideia de um bloco econômico. Aumentar a ligação entre os países membros, fortalecer as relações entre esses países para que o crescimento das individualidades leve ao crescimento do todo. Mas existem diferentes tipos de blocos econômicos, com níveis de integração igualmente diferentes. Por exemplo, você tem o bloco econômico, entre aspas, mais simples, que nós podemos dizer, que é a chamada zona de livre comércio, as chamadas free trades. Qual é o objetivo de uma zona de livre comércio? Livre de circulação de mercadorias e serviços entre os países. Ponto. Simplesmente livre circulação. Não estou falando de pessoas, de tarifas, de nada. Livre circulação de mercadorias e serviços. Essa é a função básica de uma chamada zona de livre comércio. Depois nós temos a chamada união aduaneira. União aduaneira, você tem a chamada livre circulação de mercadorias e serviços e, ao mesmo tempo, a adoção de tarifas externas comuns, ou seja, tarifas que irão nortear as ações, as atividades econômicas com países que não são membros do bloco. Posteriormente, nós temos um terceiro nível de integração, que é o chamado mercado comum, que une a livre circulação de mercadorias e serviços, a adoção das chamadas tarifas externas comuns e, ao mesmo tempo, a livre circulação de pessoas, inclusive a adoção de algumas políticas comuns dentro do bloco. E, por último, o nível hors concours de Estado, né, de bloco econômico. Talvez mais do que isso, só se você unificar os países, que é a criação da chamada União Econômica e Monetária. Que, além de todos os itens anteriores, livre circulação de mercadorias e serviços, livre circulação de pessoas, algumas políticas em comum e adoção de tarifas externas também comuns, você tem a adoção de um banco central único e também a criação de uma moeda única. Essas são as características básicas dos 4 tipos mais comuns de blocos econômicos que nós temos no planeta: zona de livre comércio, união aduaneira, mercado comum e união econômica e monetária. Características comuns desses 4 blocos. O que nós vamos fazer a partir de agora é dar exemplos desses blocos para vocês. E aí é óbvio que nós temos uma enormidade de blocos no planeta. Eu vou trazer para vocês aqui 3 dos blocos mais cobrados em concursos Enem e vestibulares, para que nós possamos exercitar essas caracterizações em zonas de livre comércio, união aduaneira, mercado comum e união econômica e monetária. Por exemplo, o primeiro bloco que eu coloquei aqui, um dos que mais caem em concursos Enem e vestibulares para vocês no Brasil, é o Mercosul, o Mercado Comum do Sul, criado lá na década de 90 e que originalmente unia 4 países membros fundadores: Uruguai, Argentina, Paraguai e Brasil. Em 2012, nós tivemos a entrada da Venezuela. Aliás, esse foi um ponto bastante polêmico, que foi no momento em que o Paraguai, que não aceitava em hipótese alguma a entrada da Venezuela, passou por um momento de instabilidade política, com a deposição do Fernando Lugo, que acabou sendo não considerado um impeachment, e sim um golpe. E aí o Paraguai acabou sendo suspenso do Mercosul por um determinado período. E no período de suspensão, pumba, votaram a entrada da Venezuela. E aí o Paraguai não quis voltar para o Mercosul, ficou um tempo afastado. Hoje as relações estão um pouco mais harmonizadas de novo. Mas quando o Paraguai voltou, ele teve que engolir a Venezuela. Aliás, o Mercosul está para ganhar um novo membro efetivo, né? A Bolívia. Inclusive já tem alguns protocolos aceitos, só falta a aceitação dos países membros, aí, dos congressos
dos países fundadores para a definição da entrada efetiva da Bolívia como membro do Mercosul. Sem contar alguns associados, como Chile, Equador, Guiana, Suriname, acordos com o México, acordos com Israel, que o Mercosul possui. O Mercosul, como o próprio nome diz, é um mercado comum do Sul, que une originalmente 4 países, agora com 5, incluindo a Venezuela dentro desses 5. Hoje ele funciona basicamente como uma união aduaneira. Ele tem uma livre circulação de mercadorias e serviços, pessoas também, a circulação é relativamente facilitada, e a adoção de tarifas externas comuns. Mas ele tem por objetivo a criação de um mercado comum, com padronização de algumas políticas, mas nós estamos muito longe desse ideal. Inclusive pela discrepância econômica existente entre os membros. O Paraguai, por exemplo, tem uma economia muito pequena perto da economia brasileira, e isso dificulta um pouco as relações dentro do Mercosul. Ele é um bloco, portanto, que ainda engatinha em algumas características, precisa evoluir, precisa melhorar bastante para chegar a consolidar todas as decisões que eram planejadas desde o princípio da sua formação. Esse aqui é um outro bloco muito importante, observado em questões de vestibular, de Enem, que é o chamado NAFTA. O NAFTA, meus queridos alunos, é uma sigla que em inglês significa North America Free Trade Agreement, que traduzindo aqui para o meu português, seria uma zona de livre comércio ou uma área de livre comércio da América do Norte, formado basicamente por 3 países. Quais são eles? O México, os Estados Unidos, aqui o México, os Estados Unidos e também o Canadá. Notem que aqui nós temos a presença do Alasca, que, como vocês sabem, pertence aos Estados Unidos. Qual é a característica básica deste bloco econômico? Voltando aqui à nossa discussão. Característica básica deste bloco é a criação de uma zona de livre comércio. O que significa zona de livre comércio? Livre circulação de mercadorias e serviços. Ponto. Só isso, nada mais. Não se fala, por exemplo, em adoção de tarifas externas comuns e principalmente não se fala na criação de livre circulação de pessoas. Vocês sabem que ali na fronteira dos Estados Unidos com o México, mais ali precisamente na região de Tijuana, tem muro, atirador de elite, cachorro, rolo de arame, guarda, bomba, tem de tudo ali para evitar a entrada de mexicanos. E todos os latinos que tentam entrar pelo México. E mesmo assim, alguns, entre aspas, aí, coiotes conseguem atravessar a fronteira com alguns imigrantes ilegais. Você imagine se os Estados Unidos abrem a sua fronteira para livre circulação de pessoas. Ia ter uma invasão de latinos dentro do território, coisa esta que eles não querem por enquanto. Então o objetivo básico do NAFTA é a zona de livre comércio entre os 3 membros aí da América do Norte. Um ponto crucial que o pessoal sempre comenta, os vestibulares sempre gostam de perguntar, é que esta área também tem uma situação muito desproporcional. Os Estados Unidos têm uma economia muito maior do que o Canadá e do que o México. Tanto que Canadá e México acabam sendo economias periféricas à americana. Muito do que é produzido no México, muito do que é produzido no Canadá, acabam tendo como destino o mercado americano. Logo, mercado americano positivo, tendência de crescimento no México e no Canadá. Mercado americano em crise, Canadá e México, obviamente, acabam entrando dentro do mesmo pacote. Questão importante, no caso do NAFTA, conforme eu estou conversando com vocês, estamos falando de uma zona de livre comércio. Diferente do Mercosul, que é meio mercado comum, meio união aduaneira, conforme eu já comentei com vocês. Esse aqui que é um campeão também de perguntas, a chamada União Europeia. O que vem a ser a União Europeia? Vou explicar para vocês que isso é extremamente importante. Atualmente, ela vem desde lá das comunidades econômicas do carvão e do aço, passando pelo mercado comum europeu, até chegar à criação da chamada União Europeia. Hoje, nós temos na União Europeia 28 países, atualmente 28 países, e alguns aí em processo de adesão. 28 países consolidando a União Europeia. O que ela é? Mercado comum. Mercado comum, como eu já disse para vocês, livre circulação de pessoas, mercadorias e serviços, a redução de tarifas alfandegárias entre seus membros e a adoção de tarifas externas comuns. Só que a União Europeia, e eu gostaria até de fazer esse joguinho com o mapa para vocês perceberem, ó, eu estou mostrando 2 mapas diferentes. Vocês podem perceber que tem um mapa que tem mais verde e um mapa que tem menos verde. Mais verde e menos verde. Mais verde e menos verde. Dentro da União Europeia, existe uma área chamada de União Econômica e Monetária, conhecida como Zona do Euro. Ou seja, a União Europeia é um mercado comum. Agora, a maior parte desses países, excluindo alguns que eu vou comentar com vocês, eles participam de uma mesma moeda.
de uma mesma moeda e da adoção de um Banco Central único, que é o Banco Central Europeu, apesar de preservarem os seus bancos centrais regionais. Este euro, junto com este Banco Central, cria uma coisa que vai além do mercado comum, que é a União Econômica e Monetária, quando o bloco evolui para a adoção de uma moeda única. Esses dois mapas mostram para vocês. Aqui está a União Europeia, 28 países, como por exemplo, o Reino Unido, que é formado por Inglaterra, Escócia e o País de Gales, a própria Irlanda, Portugal, Espanha, a França, que está Andorra para vocês. Você tem a Bélgica, os chamados Países Baixos, que é a região da Holanda, Alemanha, Luxemburgo, Dinamarca, Suécia, Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, a Eslováquia, a Hungria, Liechtenstein, a Áustria, a Eslováquia, a Croácia. Você tem a Romênia, a Bulgária, a Grécia, a Itália, vários países que fazem parte da chamada União Europeia. E aqui no verdinho, com menos verde, você pode perceber que alguns países que eu havia citado aqui para vocês, ele não está aqui. Por exemplo, qual que vocês podem citar? Olha só, Dinamarca tinha no verde, não tem agora. Dinamarca possui moeda única. Reino Unido possui moeda única. Olha o Reino Unido aqui, gente, ó, pintadinho de verde pertencente à União Europeia, mas não pintadinho de verde quando falamos de moeda, porque o Reino Unido, como vocês sabem, tem a libra esterlina. Além disso, gente, vocês podem citar outros, como por exemplo a Hungria, como por exemplo a Romênia, como por exemplo a Bulgária, que estão aqui, olha, observem esta área que eu estou pintando para vocês. Vocês percebem que ela é diferente, que ela não tem a moeda única, ou seja, pertencem ao mercado comum, mas não pertencem à União Econômica e Monetária. Falou de União Europeia, sem sombra de dúvidas, nós temos que lembrar de crise. Crise que começou quando? Mais ou menos ali em 2008, quando descobriram um rombo econômico na Grécia. Ela devia mais de 120%, né? A dívida grega era mais de 120% maior do que o seu PIB. Um negócio praticamente impagável. Começaram a fuçar nessa história e perceberam que ela era super mal administrada. E aí, com o tempo, eles perceberam que uma crise que se mostrava grega, na verdade, era grega, portuguesa, irlandesa, italiana, espanhola, em várias outras áreas. Espanha hoje, por exemplo, 30% quase da população economicamente ativa desempregada. E aí começam a se definir várias estratégias para tentar reerguer a Europa. E aí quem ganha destaque dentro da União Europeia? O papel de Angela Merkel, mais precisamente como chanceler da Alemanha, o grande pilar econômico, a potência mais forte da Alemanha na atualidade. E aí existem vários materiais de apoio, como por exemplo o nosso próprio material escrito que acompanha as videoaulas, para que você possa se aprofundar no tema. Bom, finalizando esta nossa videoaula de hoje, vamos fazer aqui um retrospecto de pontos que nós trabalhamos com vocês. Trabalhamos a ideia, das chamadas ordens mundiais, trabalhamos a ideia das divisões internacionais do trabalho, trabalhamos o conceito de geopolítica, compreendemos o conceito de globalização e, por último, agora trabalhamos questões ligadas aos chamados blocos econômicos. Por enquanto eu fico por aqui, muito sucesso em sua preparação, um grande abraço e até mais!